ia levar o seu animal à casa do Senhor, o animal era dividido em partes. Tinha a parte de Deus, que era o sangue e a gordura. Sangue fala de vida, gordura fala de energia. Então o sangue e a gordura era para Deus. Mas o ombro, a parte do ombro do animal e o peito, era para o sacerdote que estava na casa. Ou seja, para o pastor daquele ambiente. Ele poderia fazer o uso dessas partes. E tinha uma parte específica que ia para quem ofertou. Então comer, irmãos, fazia parte do culto. Só que a Bíblia diz que Ana chorava e Ana não comia. Se Ana chorava ano após ano, e Ana não comia, o culto de Ana era o culto completo? Não era o culto completo. Só que Ana desejava um filho. Ana chorava na casa do Senhor, Ana estava amargurada. Mas Ana não recebia. E esse também é o nosso problema, porque muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor e a dor que nós trazemos para a casa do Senhor é tão grande que não permite que eu e você ofereça a Deus o culto que Ele vai receber. Muitas vezes as dores que nós sentimos nos impedem de ofertar a Deus o que de verdade Ele merece. Então a gente vem para a casa do Senhor, oferta o que quer ao Senhor e acha que Deus tem que fazer, e quando Deus não faz, a gente vai ficando cada dia mais triste e mais revoltado na casa do Senhor, e a culpa nunca é nossa, é sempre do Senhor. É o Senhor que não me vê, é o Senhor que não faz, é o Senhor que não me ama, e na verdade não é. Tem a ver com o nosso zelo, tem a ver com o nosso culto, tem a ver com a nossa entrega, tem a ver com aquilo que a gente traz. Lembra? Eu sempre falo de oferta, eu digo, irmão, você não vem receber, você vem entregar, você vem trazer da casa do Senhor a tua oferta. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que ele levava o sacrifício, ou seja, ele não ia para receber, ele ia para entregar o sacrifício. Aleluia! E nós temos perdido isso, pastor Silas. Nós temos perdido isso. Nós temos perdido a nossa entrega. Nós temos perdido a nossa adoração. E nós temos perdido a nossa essência. E hoje eu estou aqui, diante do altar de Deus, diante do Senhor, que me deu essa mensagem para dividir ao teu espírito, ao teu coração. Volta para a casa do Senhor. Volta para a adoração. Nós cantamos o tempo, nós adoramos. O que nós temos a oferecer? Eu só vim para adorar, eu só vim para adorar. Será que nós estamos aqui para adorar mesmo? A palavra do Senhor vai nos dizer que Ana adorava. Ela chorava, chorava, chorava. Ana chorava, mas ela não comia. E se no tempo dela ela precisava comer, ela precisava adorar e ela precisava entregar tudo. Aí o marido dela diz assim: Ana, te sou eu melhor, não te sou eu melhor do que 7 filhos. Quantos anos ela já estava nesse sofrimento? Se a gente pode entender que Ana tinha por aí uns 7 filhos, ela já estava nessa há uns 10 anos. Porque você não tem um menino depois de outro, depois demora, né? E Ana estava naquele sofrimento. Só que um dia Ana chega determinada na casa do Senhor e ela é confrontada por Eucana. Ele diz: então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração, Ana?
eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus está dizendo: você tem tanta coisa. Se alegra com o que você tem. Você está aqui. Tem gente que está no leito, tem gente que está morrendo, tem gente que não é mais, abandonou a fé, está dizendo que Deus não existe. E você está aqui, levanta. Em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que eles comeram e beberam em Siló, e ele, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, se benignamente, Senhor dos exércitos, atentares para a omissão da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão. Ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você entende o que é você vir para o culto e adorar de verdade? Sem essa hipocrisia: isso eu não quero, aquilo eu não quero, eu quero só isso, eu gosto só daquele, aquele não, eu quero sentar perto, aquele eu não quero sentar perto, aquele eu gosto de ficar junto. Para com isso. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo a sua adoração, irmão. Você está perdendo. Sabe por quê? Porque no culto judaico antigo, os irmãos falavam de outras coisas, mas isso é o que nos separa. Essa picuinha, essa agonia, essa coisa, esse partidarismo dentro da igreja, essa confusão, essa fofoca, esse espírito de confusão que nos separa. Então a gente não cultua porque a gente vem olhando tanta coisa que não deveria olhar. Então a palavra do Senhor vai dizer que Ana falta um voto. E vocês sabem da história. E Samuel vem. E Samuel nasce. Alguém vai olhar para ela e falar: tá louco, tá bêbado, no sacerdote. Ela vai falar: Senhor, a minha alma está amargurada. Continua orando. Ele disse: vai para casa. Quando chega em casa, o Cana conhece a irmã e vai ter Samuel. O menino vai ser desmamado. Eucana vai para o templo. Ela diz assim: eu não vou não. Estou amamentando o menino, mas quando eu terminar de amamentar, eu levo ele. Sabe o que ela faz? Ela entrega. Agora pensa comigo aí. O sonho da vida de Ana era ter um filho, varão. Deus dá um filho varão. Ana devolve para o Senhor. A Bíblia diz que todos os anos Ana subia e trazia uma túnica nova para ele, porque o menino estava crescendo. Ele estava crescendo na casa do Senhor. Só que quando ele está na casa do Senhor, as referências que ele tem não é boa. Não é boa. As referências que ele tem é os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eli, que já não ouvia mais a voz de Deus. Os filhos roubavam na caldeira de Deus. Colocava o garfo, metia o garfo e roubava na casa de Deus. Como que estava o culto nesse tabernáculo? Como que deveria estar esse culto? A Bíblia diz que eles se prostituíam. As prostitutas estavam na porta da tenda, para eles, os filhos dos sacerdotes, se prostituírem. É aqui, está aqui. Como que estava esse culto? Tudo bagunçado. Samuel crescendo na casa do Senhor. Aí a Bíblia diz que um dia Deus veio falar com ele. Ele não conhecia a voz de Deus. Estou resumindo, porque a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos está lá para frente, mas eu estou resumindo. Porque Samuel foi uma grande referência. A voz de Deus estava calada, não falava mais, Deus não falava mais com o seu povo, porque o povo estava fazendo esse tipo de coisa. Se dentro da casa do Senhor tinha prostituição, imagina fora. Como que não estava? Como que não estava fora? Então a voz de Deus estava calada, não se falava. Samuel é o último juiz. Qual é o cenário dos juízes? O povo, quase 400 anos, 40 anos levando o juiz, ele governa por ali, vai, julga o povo pega de novo e fica
venho para a casa de Deus quando eu estou feliz e quando eu tenho tudo. Mas quando eu estou com problema, eu não venho. Quando eu estou com problema, eu não quero. Quando eu estou com problema, eu não me sinto amada, ninguém me quer. E aí a gente fica com confusão na cabeça. A gente cai, volta, se afasta, sai. Eu saí dessa igreja porque eu não gostava desse irmão, esse pastor não gostava. Eu não sei o que, não sei o que. É uma confusão na mente. Juiz estava vivendo isso. E a idolatria, e a apostasia, e a prostituição. Adorando outros deuses. Uma confusão. Então, Samuel está dentro desse cenário. Mas lembra como Samuel foi gerado? Samuel foi gerado na oração. Samuel foi gerado na oração e na sinceridade do coração de uma mulher que queria servir a Deus. Ela se apresenta para Deus e ela diz assim: se benignamente tu olhares para a prisão da tua serva. A alma dela estava amargurada, mas ela queria. E no dia que ela cultuou direitinho, que ela orou, mesmo com uma amargura de alma, Deus olhou para ela. Está entendendo? Então Samuel cresce na casa do Senhor. Quando Samuel já está mocinho, a Bíblia diz que a voz do Senhor aparece para ele: Samuel. E ele vai no quarto de Eli e pensa: Eli. Aí ele fala assim: não sou eu, volta lá. Samuel vai de novo. Na terceira vez ele entendeu que era o Senhor. E ele diz: quando ele chamava, você diz: eis-me aqui, Senhor. E assim Samuel fez. A Bíblia vai dizer que agora Deus vai falar com Samuel e o ministério profético dele vai começar. O Senhor vai começar a usar a vida dele poderosamente, e a primeira mensagem que ele entrega é que a casa de Eli vai ser riscada. A casa do sacerdote vai ser, não terá descendência, não terá velhos mais naquela casa, e que os dois filhos dele vão morrer no mesmo dia. Nós estamos falando de culto. A Bíblia diz que Israel vai guerrear. E quando Israel vai guerrear nessa guerra, a presença de Deus é a arca da aliança. Amém? A presença de Deus é a arca da aliança. Foi assim que Deus caminhou com o seu povo durante todo o período. Então, a Bíblia diz que eles vão levar a arca da aliança e vão lutar contra os filisteus, que era o inimigo do povo de Deus há muito tempo já. Só que a Bíblia diz que quando chega lá no confronto com os filisteus, eles vão vencer o povo de Israel. E a Bíblia diz que a arca do Senhor vai ser levada para o templo de Dagon, para o templo dos filisteus. A presença de Deus vai ser deixada num lugar totalmente pagão. E por que perderam a presença de Deus? Porque não zelaram pela presença de Deus, porque não amaram a presença de Deus, porque faziam as coisas de qualquer jeito. Aí a gente faz as coisas de qualquer jeito, quer ir para a guerra e quer que Deus dê vitória. Não é assim. Aleluia. Não é assim. Então a Bíblia vai dizer que a presença de Deus vai ser tomada. A presença de Deus vai ficar, só que fica lá um tempo. Porque quando eles colocam a presença de Deus, a arca da aliança, no templo de Dagon, que era um Deus, metade homem, metade peixe, a Bíblia vai dizer que no outro dia, quando eles abrem o templo, a estátua está caída. É assim mesmo. Aleluia. É assim mesmo. Porque a presença de Deus não fica em qualquer lugar, pastor Silas. Porque a presença de Deus não habita em qualquer lugar. Então, arruma, conserta, coloca de novo. Quando chega lá no outro dia, está partido pelo meio, não tem braço, não tem perna, não tem nada. Acaba com tudo, eles vão dizer: vamos ficar apavorando. Aí Deus vai começar a fazer o quê? Colocar hemorroidas, um monte dos filisteus, né? Uma coisa horrível. E todo mundo vai ficar cheio de hemorroidas, cheio de praga de rato, praga de lira. É isso que acontece. Aí eles vão fazer o quê? Nós não queremos essa presença, não. Nós não queremos essa presença.
Bíblia diz que a esposa de um dos sacerdotes estava grávida, de um dos filhos dele estava grávida. Aí o moço chega e fala: olha, acabaram com tudo. A presença deles perderam a guerra e a presença ficou. Na hora que falou que a presença de Deus tinha sido tomada para eles, a Bíblia diz que ele quebrou o pescoço, caiu da cadeira, morreu. Os filhos dele, no mesmo dia, morreu. E a esposa que estava para ter o filho, teve o filho, o nome do menino foi Icabô. Porque a presença de Deus tinha ficado naquele lugar. Você está entendendo o que é a falta da presença? Nós viemos no culto para ter presença, para fazer parte dessa presença, para ser cheio dessa presença. Mas quando a gente chega aqui, cadê a presença? Aleluia! O Senhor está, mas muitas vezes não manifesta a sua presença. Por quê? Porque nós não ofertamos a Deus o que Ele merece ser ofertado. A gente vem na casa de Deus, entrega para Deus o que a gente quer. Só que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos colocar no centro da vontade dele. Não é como eu quero, eu não dou o que eu quero, eu dou o que Deus quer. Glória! E dê glória, porque nós estamos sendo consertados pelo Senhor. Glória! A presença do Senhor vai ficar naquele lugar em Asdod 7 meses. É o inferno na vida deles, é hemorroida para todo lugar, é doença que todo mundo tem que levar essa presença até aqui. Aí eles começam a andar pelos príncipes dos filisteus, leva para cá, leva para lá. Onde levava a presença de Deus? Doença. O que a presença de Deus é maravilhoso na nossa vida, na vida do inimigo é um tormento. Então a gente tem que ser cheio da presença. Porque quando nós somos cheios, imagina. Aleluia! Imagina quando você é cheio da presença, onde você chega, o inferno tem que recuar. Aleluia! Não é assim? Glória a Deus! Aleluia! Aí a presença vai ficar em Asdod 7 meses, e lá em Bet-Semes eles vão ser mais ousados. Quando a presença de Deus chega lá, vou usar isso aqui, pode. A presença de Deus chega lá, aí os de Bet-Semes vão fazer assim, ó. Irmão, quando eles olham, na mesma hora, Deus mata 50.070 homens de Bet-Semes. Deus destrói com eles. Aleluia, Jesus! Porque quem é do inferno acha que é para querer estar na presença do nosso Deus e não sentir a mão de Deus. Eles vão ficar apavorados. Oh, aleluia! Vai morrer. Aí, não, a gente não quer essa presença aqui, agonia e enfermidade. Ficaram devastados. A Bíblia diz que leva para a casa de Abinadab. Oh, aleluia! Leva para a casa de Abinadab. E a presença vai ficar na casa de Abinadab quantos anos? Quantos anos? Ó, 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab. Acontece nada. Está lá a presença de Deus, está lá. Eu imagino aqui, ó, a arca do Senhor aqui na casa deles. E aí eles passavam para lá, passavam para cá. Toma café, acorda, vai trabalhar, volta a presença lá. Toma café, volta, trabalha e a presença lá, e a presença lá. Só que eles não sentiam a presença. Só que aí nesse tempo Davi já vai ser o rei, né? Eu estou pulando muita coisa, né? Quando Saul reinou, porque Deus não queria, Deus queria ser o rei. Deus quer ser o nosso rei. Até hoje Deus quer. Aleluia! Saul reinou e ele nunca desejou a presença de Deus. A presença de Deus no reinado de Saul, ela foi em todos os lugares, menos perto dele. Ele começou reinando com presença, mas terminou de uma forma muito terrível. Sem a presença de Deus, perturbado, enfim. Só que chegou um dia que Davi reinou. E a Bíblia diz que o primeiro desejo dele era que a presença de Deus estivesse na casa dele. E ele olhava para ele e ele dizia: meu Deus, como eu posso morar em uma casa bonita, adornada, e o Senhor não tem casa? Como eu posso ter tudo e ver a casa do Senhor, a arca do Senhor em qualquer lugar? Como pode ser isso? Então Davi tinha esse anseio, e não é à toa que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecou, não é porque ele não fez coisas, é porque, irmãos, ele desejava com todo o coração dele. E aquele texto que nós lemos é o que Davi diz quando a arca chega na casa dele. Ele lê aquilo, é uma parte do Salmo 105. Ele lê
Eu vou receber, não, meu filho, você veio entregar. Aí Davi, o desejo de Davi era grande, aí ele pega, vamos lá olhar, vamos lá usar, vamos lá. Coloca a arca do Senhor numa carroça, fica carregando de qualquer jeito. A Bíblia diz que a arca pende. Usar, coloca a mão. Na hora que usar, coloca a mão, Deus ira. Deus se ira e ele é partido assim, ó. Deus faz uma rotura em usar e ele morre. Aleluia. Acha que carregar a presença do Senhor é de qualquer jeito? Deus contempla o que tem dentro de nós. Deus está vendo o que está no nosso coração. Deus está vendo o que a gente faz aqui e fora daqui. Aí a gente sai machucado, ferido e não sabe por quê. Por quê? Porque não carregou a presença. Porque carregou de qualquer jeito. E não somos partidos ao meio, não somos feridos por causa do sangue de Jesus, porque senão. Mas a Bíblia diz que Davi volta, se arrepende. Vai lá em Levíticos, Número, Deuteronômio, vai lá ver como é que faz. Porque assim a gente está voltando para as nossas origens. O que é o estilo de vida de um cristão? Orar, jejuar, estudar a palavra de Deus, buscar a separação das coisas do mundo. Esse é o nosso estilo. As pessoas precisam conhecer a gente sem a gente falar. Quando você chegar no ambiente, a pessoa tem que saber que você serve ao Deus Todo-Poderoso. Não é só eu falar, eu sou crente. Não precisa falar. As suas atitudes, a sua fala, a sua roupa, tudo vai falar que você é ou que não é. Não é verdade? Então a gente quer se misturar. Aqui a gente quer ser crente, lá fora a gente não quer ser crente. Que negócio é esse? Não existe isso. Ou você é, ou você não é. Então Davi precisou ir lá aprender. Opa, ele sabia como carregar. Então ele volta para a casa dele e ele leva, ele consegue chegar com alegria. A Bíblia diz que ele chega com um cântico, todos os instrumentos estão se tocando e ele lá se alegrando. Quando ele chega na casa dele, ele abençoa todo mundo, dispensa todo mundo. Aí ele vai abençoar a casa dele. Aí ele diz, a Bíblia diz que quando ele chega na casa dele para abençoar a casa dele, sua esposa Mical olha e fala: você estava até sem roupa. Olha o jeito que você estava adorando. As servas estavam vendo, os servos estavam vendo. A Bíblia diz que Mical nunca gerou. Nunca gerou. Davi teve muitos filhos com muitas mulheres, mas com Mical ele não teve nenhum. Sabe por quê? Porque no dia que ele estava se alegrando na presença do Senhor, no dia que a presença do Senhor estava voltando para a casa dela, ela não entendeu o valor da presença. E ela olhou mais para o que ele estava vestindo do que porque ele estava sentindo e fazendo para o Senhor. Esse é o nosso problema. Não é verdade? A gente não tem nem vontade de dar glória nessa hora, sabe por quê? Porque assim, Aleluia. eu estudava essa palavra e eu chorava lá em casa, eu chorava. Eu falava: Deus, quão grande é a responsabilidade de dizer para o teu povo: volta. Porque o Senhor está dizendo para mim: volta a me adorar, volta a desejar a minha presença, volta a fazer as coisas direito, volta a trazer a oferta, porque eu quero receber. O nosso problema é disponibilidade. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: quero concluir. Davi se alegra muito, canta ao Senhor, anuncia os feitos do Senhor, e ele vai desejar ainda mais fazer um tempo com o Senhor. Aí o profeta Natan vai falar para ele: faz porque é da vontade de Deus. Daqui a pouco Deus manda o profeta voltar para lá. Não, peraí, não é você que vai, mas o teu filho vai. E Salomão vai construir esse templo. Salomão vai construir esse templo, e muitas das coisas que Salomão vai usar para fazer esse templo, Davi deixou preparado. Davi deixou preparado. Vocês conhecem
Ele convida todos os sacerdotes, os cantores, os levitas, o povo. E agora eu quero que você coloque aí, meu irmão, segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. E nós vamos ler. Amém? Estamos acabando, falta 5 minutos. Capítulo 7 diz assim, ó: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. A glória do Senhor encheu a casa depois da oração e depois do sacrifício. Como é que eles sacrificavam? Eles levavam seus animais, eles levavam as suas ofertas, eles sacrificavam, Deus recebia. Como é que a gente vem para a casa do Senhor e adora? Como é que a gente sacrifica? É fazendo as coisas certas, é vir entregar e não receber, é sendo grato, é dando glória, é louvando, é exaltando o nome do Senhor. A gente não tem vontade de fazer isso. Se a gente tivesse que trazer o tanto de um cabrito para o mundo, um carneiro, um cordeiro, será que a gente queria? Não, mas vai ficar muito caro por mês. Vai ficar muito caro. É assim, do jeito que a gente está hoje, essa igreja fria espiritualmente. Hoje eu dizia na escola bíblica, por que nós estamos precisando de um avivamento? Porque estamos mortos espiritualmente. Aleluia. Existe uma morte espiritual dentro da igreja, mas há um povo neste lugar para dar glória. Há um povo neste lugar para engrandecer, exaltar e enaltecer o nome do Senhor. Há um povo para orar, há um povo para adorar o Senhor. Aleluia. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Está entendendo o segredo? Aleluia. Está entendendo? Glórias a Deus. Ele tinha desejo que a glória do Senhor fosse naquele lugar. E ele vai orar, e a Bíblia vai dizer que quando ele termina de orar, o Senhor vai dizer para ele assim: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, casa de sacrifício. O Senhor recebeu a oração daquele povo que estava sedento pela presença. Porque a diferença de nós e deles é porque eles tinham vontade, a gente não tem. A gente não tem. Nós precisamos voltar, fazer o caminho de volta. Nós não temos. Nós fazemos por obrigação. Aleluia. É hora de voltar. É hora de voltar, irmãos, a adorar o Senhor. É hora de querer essa presença. É hora de querer essa presença. É hora de glorificar o nome do Senhor. A cura, a libertação, a transformação, a decreto para ser mudado. Mas a igreja, precisa voltar. Nós precisamos voltar a adorar o Senhor. Nós precisamos fazer isso com amor, com dedicação. Aleluia. A presença do Senhor vai encher aquele lugar. Glória a Deus. Os sacerdotes não aguentavam ficar de pé por causa da presença. E nós estamos contando os minutos para ir embora. Nós não vemos a hora de ir embora deste lugar. O que é isso? Que pressa é essa de ir embora para casa? Você está no templo, você está aqui. Eu não estou dizendo sobre ser negligente, tem 1 minuto para entregar. Eu não estou dizendo isso. Aleluia. Eu estou dizendo desse desejo de sentar na cadeira e querer ir embora. Enquanto você deveria desejar ficar, adorar o Senhor, cantar louvores a Ele. Aleluia. O Senhor diz: e se eu cerrar
oração todos os dias. E quando a ti se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e se fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará para que domine Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Se você fizer a tua parte, a parte de Deus já está feita. Glória a Deus. Não espere, irmãos, alguém ficar pedindo para você, implorando para você adorar. Não. Não espere. Estude a palavra de Deus. Ore. Se arrependa, volte para o caminho. Se você está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, pare hoje, em nome de Jesus. Perdoe, você já foi perdoado. Ame, porque você já é amado. Deus está no controle de tudo. De tudo. Receba essa palavra, porque ela é do céu. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir,